Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo. E eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate, ou melhor, de dois tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe seu like e vamos começar! Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar. E colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa. Para derreter com mais facilidade é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água. Colocamos no 2 e ligamos. Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha.
Além disso, há um pó chamado lecitina de soja. Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo, só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar. Leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2 horas e meia. E já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor. O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula.
Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e um manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo. Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito! Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro. Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Usamos uma tesoura para cortar o excesso de papel alumínio.
e dobramos cuidadosamente a borda. Faltou só pintar o resto. Então, o enorme Kinder Ovo surpresa estava completamente pronto. Ficou muito bonito. Dessa vez fizemos uma imitação praticamente idêntica ao original. Considerando os moldes, a máquina de chocolate e os produtos, isso nos custou mais ou menos R$14.000 e demorou 5 dias para preparar. Agora responda a minha pergunta: quem sentirá maior alegria quando verá esse enorme Kinder Ovo? É claro, crianças. Nós o cobrimos com pano dourado e o carregamos para o carro. Então o levamos para o lar da mãe e filho. As crianças ficaram encantadas. Elas rasgaram o Kinder Ovo surpresa. Olá a todos! Para fazer esse vídeo nós encomendamos uma caixa enorme cheia de lagostins. Dentro dela tínhamos 1000 lagostins. O mais importante é que todos os lagostins ainda estavam vivos, o que garantiu que eles estariam o mais frescos possível. A maioria deles tinha um tamanho médio, mas também encontramos alguns enormes como este. A primeira coisa que fizemos foi despejar todos os lagostins na pia. Preparamos as panelas e começamos a limpar eles com uma escova. A parte mais suja é a barriga, por isso nós esfregamos bem. Então distribuímos os lagostins limpos em 4 panelas. Isso parece uma tarefa simples, mas quando se tratam de 1000 lagostins leva muito tempo para limpar todos. Em seguida, separamos a maior parte dos lagostins em 2 panelas grandes e outros em uma panela média e o restante em uma panela menor. Começamos com os que preparamos no caldeirão. Derramamos óleo dentro dele. Descascamos gengibre com uma colher de chá. E fatiamos. Também precisamos de muito alho. Esmagamos os dentes para que eles ficassem ainda com mais sabor. E picamos uma cebolinha. Colocamos tudo no óleo ainda frio. E acendemos o fogo. O óleo com os temperos ferveu, então os lagostins já poderiam ser fritos. Mexemos bem. Quando todos os lagostins ficaram avermelhados, nós despejamos cerveja sobre eles. Colocamos bastante molho Worcester, chile, teriyaki e shoyu. Tampamos o caldeirão por 10 minutos e deixamos os lagostins cozinharem. Já está quase pronto. Todo o líquido se transformou em um molho. Então mexemos bem para espalhar o molho por todos os lagostins. E colocamos em uma forma redonda. Em seguida nós fervemos os lagostins das panelas grandes. Então derramamos água em uma panela grande. Pegamos um pacote de meio quilo de tempero de crustáceos coreano e despejamos dentro dela. Acrescentamos muita páprica, muito sal e mexemos.
Também despejamos uma garrafa de suco de limão. Cortamos 10 limões frescos ao meio. E também colocamos na panela. Cortamos um aipo, que combina muito bem com os lagostins. Cortamos 2 cabeças de alho ao meio. E as colocamos na panela. Também precisamos de muitas cebolas, então as cortamos ao meio. E também na panela. Acrescentamos batatas com a casca. E levamos a panela ao fogo. Tampamos para que fervesse mais rápido e cozinhamos tudo por 20 minutos. E finalmente despejamos os lagostins. Tampamos de novo. E depois de 10 minutos os lagostins ao estilo Louisiana ficaram prontos. Nós deixamos de molho nesse caldo por mais 2 horas. E depois escorremos. E nós também os colocamos na forma redonda. Os lagostins ao estilo Louisiana são servidos com milho cozido, então os cortamos em pedaços menores. E servimos por cima. Nós colocamos a última porção de lagostins no freezer, para que eles não sofressem. Enquanto isso, preparamos o carvão. Pronto. O despejamos na churrasqueira. Colocamos muita manteiga em uma panela. E levamos ao fogo. Adicionamos bastante endro fresco. Muito sal. E um mix de pimentas. A manteiga já estava temperada, então só faltava derretê-la e misturar bem. Peneiramos tudo em um pote. Enchemos uma seringa com a nossa manteiga temperada com endro e pimenta. E injetamos nos lagostins. Conforme enchíamos eles, nós colocamos em uma cuba gastronome. Fizemos isso com todos eles. Depois os colocamos em espetos. Pronto, vamos para fora. Colocamos os espetos sobre os carvões. A quitina grelhou e a carne fritou por dentro, por causa da manteiga temperada. Depois de 2 minutos, viramos os espetos. E deixamos grelhar por mais 2 minutos. Os lagostins grelhados ficaram prontos. Nós os tiramos dos espetos.
Preparamos mais uma remessa. Colocamos os últimos lagostinhos na nossa forma redonda. Então servimos 1000 lagostinhos preparados de 3 formas diferentes. À noite convidamos vários amigos e parentes para jantar e todos eles gostaram dos lagostinhos.